Tá gravando agora. Glória a Deus. Bom, boa noite. Hoje é dia 11/9/2022, né? Hoje é um domingo e nós estamos aqui reunidos para o nosso culto da família, né? Todo domingo às 18 horas nós temos o culto da família, tá bom? Então você pode participar se você quiser, não tem problema nenhum. Nós temos também um culto que é às terças-feiras, que é a Escola do Alicerce Bíblico, e quinzenalmente nós temos a Escola da Doutrina Bíblica. Esses dois cultos sempre às 20 horas, tá ok? Para quem não sabe meu nome, eu sou o pastor Hélio Piovesan, filho, sou pastor desta igreja, né? E se você veio aqui por um acaso, nos encontrou pelo YouTube, seja bem-vindo, não tem uma alegria maior do que pessoas que assistem os nossos cultos e são modificados pela palavra do Senhor, né? Então, queria que você soubesse que a nossa pequena igreja, ela é uma igreja extremamente bíblica, tá ok? A gente procura sempre levar a palavra do Senhor muito a sério e estudamos bastante a Bíblia, né? Queria que você anotasse aí, nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e temos também um e-mail, fale conosco, igreja@igrejadeinterlagos.com.br, que a gente vai responder, sempre com muita alegria. Nós temos um botãozinho ali no canto superior direito, que é ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Só fica, assim, lembrado que você desliga a câmera e o microfone para entrar, porque às vezes a gente pode estar no meio de uma pregação, alguma coisa assim, né? E nós temos também o YouTube e também temos um Facebook e o Instagram. No YouTube é a Igreja de Interlagos, tudo junto, né? Então você já percebeu, né, que nós estamos aqui em Interlagos, São Paulo, certo? E você é bem-vindo. Então, vamos falar alguma coisa que talvez possa ajudar você a entender algumas coisas do Evangelho, né? Bom, vou falar um pouquinho de mim também por causa da gravação, né? A gravação fica no YouTube, os irmãos aí da igreja já estão careca de saber o que eu sou, né? Bom, a gente mora aqui em Interlagos, né? Perto. A irmã Dulce está entrando aqui, muito bem. A gente está aqui perto do Autódromo de Interlagos, né? Depois da pandemia, nós não conseguimos mais alugar um local para as nossas reuniões. Nós estamos fazendo toda eletrônica, né? Então, tem uma parte dos irmãos aqui da igreja que moram aqui perto da minha casa, outra parte mora no centro de São Paulo, tem gente que mora em Itatiba, tem gente que mora lá em Minas e frequenta aqui. Então, tem até uma pessoa no Japão, que é a minha cunhada, que está no Japão também. Então, nós estamos felizes porque dessa forma a gente consegue se reunir e atingir os irmãos que estão distantes, né? O ideal seria se estivéssemos juntos, lógico, né? Seria muito melhor, muito mais gostoso, né? Mas hoje eu vou falar aqui sobre a mente de Cristo, né? A mente de Cristo. Queria abrir em João, capítulo 4, 34, e depois 1 Coríntios 2, 16. Então, eu vou pôr aqui na minha Bíblia, Super Bíblia Eletrônica, aqui, pronto. Então, vamos lá. João 4, 34, versículo extremamente conhecido dos irmãos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né? Sobre isso aqui, ó. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse verso é maravilhoso, né? Curto, poucas palavras, mas define muito bem o caráter de Cristo.
né? E tem mais um outro versículo interessante, vou fazer a emenda aqui, né? No capítulo 11, né? É João ou é João 11? Que Jesus é o caminho? Onde está isso, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14, lembrei. Bom, muito bem. Aqui esse versículo ele fala assim, ó. Disse-lhe Filipe. Não, ele está aqui, né? Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, a conexão de Jesus com o Pai era tão grande que eles se diziam um só. E disse-lhe Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus e o Pai é um só, né? Embora sejam duas pessoas, né? Agora vamos lá em 1 Coríntios 2,16, né? Aqui em 1 Coríntios 2,16, ele diz o seguinte, ele fala uma coisa bem interessante. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, essa pregação ela está aqui, né? Baseada neste versículo aí. E então, tinha um filósofo, né? Aliás, tem um dito popular que diz assim, que nós somos o que comemos, né? Nós somos o que nós comemos. Então, tudo que eu como faz com que eu seja o que eu sou. Teve um outro filósofo antigo que dizia assim, penso, logo existo. Olha que interessante. Para que uma pessoa ela exista, ela precisa pensar. Se ela não pensa, ela deixa de existir, não é? É assim que esse filósofo aqui disse isso, né? Muito interessante. Vamos juntar esses dois pensamentos, tá ok? Se bem que nós somos o que nós comemos, né? É meio, sei lá, faz muito sentido, né? É só um dito popular. Mas vou juntar esses dois pedacinhos aqui para que a gente possa conversar, né? Falar um pouquinho de mim. Eu fui criado num ambiente bem italiano, né? Todos os meus antepassados vieram da Itália, né? Os avós do meu pai e os avós da minha mãe vieram da Itália, lá no finalzinho do século XIX, né? E eles vieram fugindo da fome, porque a Itália a Europa não estava bem naquela época, e muitos conflitos, e estaria perto de acontecer ali 20 anos, mais ou menos depois que eles chegaram, teve a Primeira Guerra Mundial, né? Então, eles vieram por causa disso, são italianos, todos italianos, né? Essa regra foi quebrada a partir dos meus filhos, porque eu casei com uma mulher descendente de franceses e portugueses, né? Mas até a mim e as minhas irmãs, que eu tenho 4 irmãs, todos italianos, né? Todos de descendência italiana. E eu fui criado num ambiente bem italiano mesmo, né? Quando eu era menino, quando eu era pequeno, a gente
gostava de comer comidas bem temperadas. A minha casa era assim. A minha mãe, ela cozinhava e fazia comidas bem temperadas, né? Alguns temperos eu gostava, outros eu não gostava, né? Mas eu lembro que o meu avô, olha só, né, o pai da minha mãe, né, ele gostava de tomar café com cachaça de manhã. Então ele pegava lá, fazia lá o café com cachaça dele e comia pão com mortadela recheado de pimenta dedo de moça. Esse era o café da manhã do velho lá. Coisa braba, né? Coisa bem brava mesmo. É a minha esposa que chegou ali atrás, tá? E a gente acaba, né, tendo essa, vamos dizer assim, essa linha gastronômica italiana, né? Eu gosto mesmo de comer comidas bastante temperadas, né? Eu curto um tempero, gosto muito de pimenta, né? E sempre que eu posso, eu uso a pimenta, né? E eu lembro, né, tem alguns detalhes da minha infância, para quem não sabe, eu já tenho quase 60 anos, né? E eu lembro que, quando eu era pequeno, a minha mãe e meu pai tinham o costume... Eu já contei isso daqui para vocês uma vez. Vou contar de novo só para melhorar aqui o cenário, certo? O meu pai, ele tinha o costume de matar um porco no final do ano, né? Então, meu pai tinha uma pequena propriedade lá, plantava café, e tinha lá um chiqueiro, tinha galinha, tinha porco e tudo mais. A gente chegava no final do ano, ia lá para o sítio, e o meu pai fazia lá, chamavam uma pessoa lá, um açougueiro, que fazia, né, ele matava o porco, meu pai engordava esse porco durante o ano, para chegar no Natal, a gente ter aquela carne de porco gostosa, com torresmo. Oh, como é bom o torresmo, né? Uma delícia, né? Eu gosto muito de carne de porco, né? Muito bem. E nesse dia, o dia que acontecia, então, o evento de matar um porco, era um dia muito legal, porque, imagina, eu tinha o quê? Devia ter uns 8, 9, talvez 10 anos, né? E a gente ia para lá e o cara matava o porco, aí limpava e tal, e fazia a separação das carnes, e distribuía as carnes entre os empregados, os funcionários lá do meu pai e tudo. E a gente ia... Era um evento, era muito gostoso, né? Minha mãe gostava de fazer linguiça, e o braço forte para girar lá a manivela do moedor de carne para fazer linguiça era o meu e das minhas irmãs. Então, a minha mãe ficava lá, colocava o receptáculo lá da linguiça e a gente ia moendo a carne. Né? E ela fazia também várias conservas, né, dentro da banha do porco. E sobrava para mim a manivela lá, né? Era cansativo, mas era muito gostoso. A gente voltava para casa, geralmente isso acontecia no sábado, ou um pouco antes do Natal, essas coisas assim, não é? E ela preparava muita comida gostosa, né? Eu tinha um parente, um tio, que ele gostava de fazer vinho, um vinho horroroso, né? Mas desde pequeno a gente tomava vinho lá, né? E era bem parecido com vinagre, né? Mas essa era nosso hábito, era esse. Então, por exemplo, se você olhar para mim e olhar para o meu pai, até fisicamente, eu sou muito parecido com meu pai. Percebe? A diferença é que meu pai era calvo, bem calvo, né? E eu tô bem aqui, né? Fisicamente, até o bigode. Meu pai usava bigode, eu uso bigodes também, né? É engraçado isso, né? Mas eu sou totalmente a minha família, eu trago os hábitos e os costumes da minha família, né? É difícil, por exemplo, eu me desvencilhar de algumas coisas até, porque como eu fui criado nesse ambiente, então eu trago dentro de mim aquilo que realmente
foi feito lá atrás, né? E ainda bem que a Rosana não se importa com isso, né? Não tem problemas com isso, né? Mas é aquela velha história, né? Quem não gosta de comer uma boa comida? Fala a verdade, né? Todos nós gostamos. A gente sempre procura, quando vai buscar, por exemplo, alguma coisa no supermercado, você fala, puxa, eu gosto muito desse molho aqui, então eu levo. Eu gosto muito daquela carne ali, então eu vou levar. E assim vai. E quem não gosta? A gente sempre se prepara, é uma necessidade nossa, é humano isso. A gente se alimentar é importante, né? E que a gente tenha prazer, é importante isso, faz parte da nossa satisfação pessoal. O homem precisa ter essas satisfações pessoais, senão a vida perde um pouco a graça, não é verdade? Então, nós precisamos, e essa satisfação pessoal acaba até moldando um pouco a cultura, né? Então, é cultural até, né? O jeito de se preparar uma comida, por exemplo. Quem não gosta de, em Minas Gerais, de comer aquela comida maravilhosa de Minas? Por quê? Porque existe uma cultura lá, em Minas, né? Então, é assim, se você vai, por exemplo, sei lá, um país da Europa, para a Itália, por exemplo, lá você vai comer comidas daquela cultura. Hoje a minha nora fez uma palha italiana maravilhosa, que é um doce, né? Uma espécie de um doce de chocolate, né? Uma delícia, né? Só para você ter uma ideia, né? Eu nasci numa cidade lá do interior do Paraná, um lugar bem pequenininho, uma cidade bem pequena, chamada Santa Fé, né? Perto de Maringá. E aí nasci naquele lugar, uma cidade. Hoje é uma cidade que está um pouco maior, mas na minha época ela devia ter uns 2, 3 mil habitantes, era 3 ruas para cima, 3 ruas para baixo, e assim ia. Era bem pequena mesmo, né? E eu nasci naquele lugar. Depois eu fui morar em outra cidade, Arapongas, né? Fiquei lá em Arapongas até eu vir para São Paulo. Também era uma cidade pequena, não era uma cidade grande, não. Arapongas, hoje pode ser que já esteja bem maior, mas naquela época ainda era pequena, né? As ruas eram de terra, tinha bastante rua asfaltada, mas a minha rua era de terra, depois foi asfaltada, e assim vai, né? E quando eu vim para São Paulo, né? Eu vim para São Paulo na década de 80, por exemplo, eu nunca tinha comido algumas comidas aqui. Nunca tinha comido, por exemplo, o cachorro-quente. É uma coisa que eu lembro muito. Porque quando eu vi o cachorro-quente, nem tinha muita televisão naquela época e tudo, né? Aí eu comi aquele cachorro-quente que era uma delícia, né? Fiquei nunca tinha comido pizza, né? Embora sabia o que era pizza, mas não era como hoje, né? Você liga para a pizzaria, daqui a pouco o Daniel, meu filho, vai chamar uma pizza lá para a gente comer, depois do culto. Você liga e pede, traz uma pizza de calabresa, uma pizza de não sei o quê. E assim vai, né? Então, a cultura gastronômica, ela fala muito do lugar, né? Fala demais a respeito do lugar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa mente, né? Em Efésios 4, 23, ele fala assim, e vos renoveis no espírito da nossa mente. Então, ele pede, Paulo fala isso, renoveis no espírito da vossa mente. Então, Paulo está falando assim para o Hélio, mexe aqui, onde você pensa. Tá certo? Uma renovação. Mas que renovação é essa? Esta renovação é justamente para que a gente, Paulo está dizendo, para que a gente mude a nossa cultura e que a gente mude os nossos hábitos para aquilo que é importante para Deus. É isso que Paulo está dizendo.
né? Em Efésios 2:10, né, mesmo Efésios, né, ele fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos, para que andássemos nelas. Então, precisa acontecer um renovo na nossa mente. E esse renovo, como é que pode acontecer? Talvez você não saiba, eu tenho certeza que os irmãos aqui da igreja sabem disso, né? Talvez você não saiba, mas nós precisamos deixar de ser aquilo que éramos para sermos algo diferente, conforme Cristo desejou. Essa é a questão. Jesus Cristo deseja para nós uma mudança na nossa vida. E não é uma mudança só exterior, mas é uma mudança aqui dentro, na nossa mente. Percebe? Esse é o renovo que o Senhor Jesus espera. Por quê? Porque tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós trazemos do passado, tudo aquilo que nós fazíamos lá atrás, moldou a minha mente, moldou o que eu penso, moldou o jeito que eu enxergo as coisas, moldou a interpretação que eu dou para as coisas. Não sei se você está me entendendo a profundidade desse renoveis no espírito da vossa mente, de Efésios 4:23, né? Como é que eu posso fazer essa renovação? E o Senhor Jesus, né, tem algumas dicas, né, que ele nos dá, algumas coisinhas muito legais que ele nos ensina, né? Bom, a primeira dica que Paulo nos dá é: Deus preparou para que andássemos nelas. Então, olha a importância das boas obras, né? Não vai te levar para o céu. Boa obra nenhuma leva para o céu. Não melhora a sua situação diante de Deus. Não piora a sua situação diante de Deus. Esquece isso. O que te leva para o céu é a sua fé em Cristo, na morte de Cristo e ressurreição. Isso te leva para o céu. Percebe? Então, esquece esse negócio de boas obras para ir para o céu. Mandar tijolinho para o céu. Esquece isso. Não. Tem nada a ver. As boas obras nós fazemos não é para Deus. Nós fazemos as boas obras para nós mesmos. E eu já vou explicar o porquê que nós fazemos as obras para nós mesmos. Quando você faz uma boa obra, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você. E eu vou te explicar já já. Calma que a gente chega lá. Tá bom? As boas obras, elas têm uma questão muito interessante. Tá? Muito interessante. Quando você faz uma boa obra, vou dar um exemplo, né? Chega alguém aqui no portão de casa e pede: o senhor não tem aí um quilo de arroz, um quilo de feijão para levar lá para minha casa que está faltando? Aí você fala assim: puxa vida, aquele sujeito está com fome, né? E eu vou preparar aqui, eu vou lá pegar um saco de arroz e um saco de feijão e vou entregar para ele. Então vamos imaginar que isso seja uma boa obra, né? Quando eu faço isso, eu não estou fazendo para Deus, estou fazendo para mim. Porque a boa obra, ela amolece o meu coração, me torna mais sensível ao próximo. Essa sensibilidade minha ao próximo, que é a questão do negócio. Pensa bem, quando você ama o seu irmão, você faz o bem para ele.
Ou seja, quando você faz o bem para alguém, você está demonstrando a sua atitude de amor, que é o que Jesus fez por nós. Jesus, ele fez essa atitude de amor por nós, ele se deu, ele deu a carne dele, ele deu o sangue, as dores que Jesus recebeu, as inúmeras pancadas e cuspidas e vergonhas que Jesus passou naquele momento, foi porque ele me amava. Percebe? Hoje, nós nos alimentamos da carne e do sangue de Cristo. É lógico que isso é de maneira metafórica, né? Tudo bem? Porque senão você vai pensar, pô, vocês são tudo canibal. Não, não somos, não. Mas hoje nós nos alimentamos da carne. Estas boas obras, elas devem ser preparadas. O nosso coração precisa estar preparado para as boas obras. Percebe? E eu sempre ensinei isso aos meus filhos, né? Eu tenho 3. Sempre ensinei. Quando você dá alguma coisa para alguém, você deu, a posse não é mais sua, passou a ser daquela pessoa. E aquela pessoa vai usar aquela posse do jeito que ela quiser. E é mais ou menos assim que nós temos que ser. Você vai dar R$ 5 para um menino que veio pedir dinheiro para você no farol? Aí você fala, não vou dar nada, não, esse menino vai comprar droga, vai cheirar cola, vai fumar crack, não vou dar nada, não. Não faça isso. Não pense assim. Ainda que ele vá fazer isso. Ainda. Não está no seu controle. E as boas obras, elas são preparadas para nós, para os cristãos. Percebe? Quando você der alguma coisa, quando você fizer uma boa obra, você está fazendo porque você ama o teu próximo. Percebe? Independente da maneira como ele vai usar aquele dinheiro, ou aquela situação, aquela coisa que você deu. Não interessa como a pessoa vai usar. Mas nós temos que andar nas boas obras. Percebe? O nosso coração precisa das boas obras. O nosso coração é duro, é ruim. O ser humano é um animal terrível, tenebroso. Nós somos da pior coisa possível. E quando nós fazemos as boas obras, nós melhoramos. Nós estamos dando oportunidade para que o nosso coração fique mais sensível e que a gente possa amar o próximo como está na Bíblia. Ama o teu próximo como eu vos amei. Jesus nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Cuidado, hein? Não é lá do Velho Testamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não disse isso. Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós precisamos disso. A nossa vida espiritual melhora quando a gente caminha nas boas obras. Desta forma, quando a gente pratica as boas obras, a gente gasta a nossa energia no reino de Deus. Não é para você entrar, esquece essa história de entrar no reino de Deus. Eu vou ser bonzinho, vou ajudar a velhinha a atravessar a rua para que Deus veja e me aceite no céu. Esquece isso. Percebe? Então, quando eu vou lá e faço algo de coração, não estou falando de algo pensado, percebe? Porque o ser humano é o seguinte, se Jesus tivesse dito assim, olha, para você entrar no reino de Deus, você tem que ter fé em mim e fazer boas obras. Percebe? Aí, como é que seria? Quantas boas obras me faria dar entrada no reino de Deus? 2? 2 por dia? 10 por dia? 5 por dia? 1 por semana? Por isso que ele falou, não, o ser humano é ruim demais.
Percebe? Nós somos ruins. Nós precisamos andar em boas obras para que a gente melhore, para que a gente possa melhorar espiritualmente. A nossa vida avance espiritualmente. Então, por isso que Jesus falou assim, olha, é dom de Deus, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie das boas obras. O único que tem glória nessa história é Cristo. O homem não. Agora, quando você faz as boas obras, seu coração amolece. E é muito legal isso, sabe? É muito bom. É muito bacana isso. Esse tipo de versículo, que nem esse de Efésios 2, verso 10, isso tem que estar na testa de todo cristão. Entendeu? Esse versículo tem que estar dentro de vocês. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, o que é uma boa obra? Essa também é uma outra questão. Percebe? Eu vou te dizer o que é uma boa obra. Tudo o que você fizer para alguém que a beneficie é uma boa obra. Tudo que você faz para o teu próximo, o qual diminui o sofrimento do teu próximo, é uma boa obra. Percebe? Então é muito importante a gente andar em boas obras. Por quê? Porque quando você faz algo que beneficie ou que diminui o sofrimento do teu próximo, você está fazendo para você. É para o seu coração. O seu coração amolece. E você olha o sofrimento alheio e fala assim, puxa vida, eu preciso ajudar esse sujeito. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Porque ele está sofrendo e o sofrimento dele eu não aceito. Entendeu? O que é boa obra? Agora, queridos, se você quer fazer isso, se você quer ser assim, você precisa ter a mente de Cristo. Jesus fez isso o tempo todo. O tempo todo Jesus só pensava em ajudar o próximo, em dar o reino de Deus para o próximo. O sofrimento de Jesus naquela cruz tinha um único objetivo: tirar você do sofrimento. Você, eu, nós saímos do sofrimento eterno e passamos para a glória eterna por causa de uma atitude do Senhor Jesus, que nos amou. Percebe? Essa é a mente de Cristo. É isso que nós precisamos ter aqui dentro guardados. Percebe? Então, quando Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou. Então, significa que Jesus, ele usou muito essa questão gastronômica para fazer paralelos, né? Alguns dias atrás, o pastor Valdo pregou aqui sobre os dois alimentos, que foi uma pregação maravilhosa. Depois você assiste, está aí no YouTube. Tá? Então, tinha assim, não sei se você já leu o Velho Testamento, você vai perceber o seguinte, que o povo judeu, eles por terem passado muitos sofrimentos, muitas dificuldades, então toda vez que o povo judeu se reunia, eles se reuniam como uma família. Eles se reuniam em grupos familiares, e aí eles faziam comidas e comiam todos juntos. Um exemplo é a Santa Ceia de Jesus. Jesus sentou-se junto com os seus apóstolos, né? E ali eles cearam, eles comeram juntos. Por quê? Porque comer junto com quem você ama é uma coisa muito boa.
você vai gastar um tempo, você vai ter a satisfação, o prazer de comer uma comida gostosa, uma comida que você gosta, e vai ter o prazer de conversar com as pessoas que você ama, e você está ali. Isso mexe aqui dentro com a gente. Por isso que é importante nós sempre que estamos em família, vamos comer em família. Por isso que é importante você se reunir, sentar à mesa, tá certo? Você vai lá, ajuda a sua esposa, ou você ajuda o seu esposo, faz a comida, faz uma coisa gostosa, e aí vai, senta à mesa, todo mundo junto, e começa a comer, e você começa a conversar, e você começa a falar, e tem ideias, e dá risada, e assim vai. É um negócio maravilhoso. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem. Percebe? Tinha um momento muito especial na época de Cristo, que era a Páscoa, né? E a Páscoa era um evento muito importante, é ainda, né? Mas estou falando aqui na época de Cristo. Era um momento muito importante, era um evento gastronômico a Páscoa. Tanto é que lá no Velho Testamento, depois que eles passaram lá, né, passaram pelo Mar Vermelho, que foi instituída a Páscoa, né? Que significa passagem, pessá, né? Que eles passaram, eles saíram, foram libertos do Egito, né? Então, ali, naqueles momentos, eles faziam aquelas festas da Páscoa com comida. Percebe? Muita comida. E essa cultura da Páscoa era um evento muito importante. Era muito comum ir para Jerusalém para comer a Páscoa. Era muito comum. Por quê? Se você pensar ali naquela região do Oriente Médio, ali onde fica hoje, fica Israel, faixa de Gaza, né? Aqueles pedacinhos ali, você vai perceber que tudo ali é muito perto, uma coisa da outra. Então, se dizem, né, que eu não tenho certeza do tamanho ali do local, mas dizem que é mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo, todo o local, né? Toda aquela faixa, talvez um pouco maior do que a cidade de São Paulo. Então, por exemplo, você queria ir para Jerusalém, era uma cidade que ficava 5, 10 quilômetros, 20 quilômetros de distância, né? Então, você queria ir para, sei lá, Nazaré, você andava mais 4, 5 quilômetros, chegava em Nazaré. E assim ia. Era fácil fazer as caminhadas, e o povo também não tinha carro, né? Era aqui, ó, na perna, andando. Então, nessa época, as pessoas se vestiam adequadamente e iam passar a Páscoa em Jerusalém. E aí faziam as festas lá, né? E Jesus tinha uma visão muito espiritual sobre isso, né? Ele tinha uma visão, ele fazia referência que a vontade de Deus era o alimento dele, era a comida dele, né? O que o alimentava era fazer a vontade de Deus. Então começa a fazer um pouco de sentido isso que eu disse logo no começo, né? Que nós somos o que comemos. Ora, se você se alimentar daquilo que Cristo te deu espiritualmente, você vai ser uma pessoa espiritual. Percebe? Por isso que é importante nós nos alimentarmos das coisas do Evangelho, para que a gente possa, só um segundinho, para que a gente possa ter a mente de Cristo. Porque eu vou me alimentar de Cristo, e eu vou ter a mente de Cristo. Aí eu vou entender o Evangelho, né? Veja como Jesus fazia uma inversão de valores, né? E ele põe uma condição, uma importância muito grande, né? A condição espiritual do homem. Isso é muito interessante. Jesus vai lá e fala assim: olha, você é o que você come. Se você comer a minha carne, você vai ser igual a mim. Se você beber o meu sangue, você vai ser igual a mim. Eu vou ler uma frase que eu escrevi aqui. Olha, presta atenção.
Há um elemento muito importante nessa história toda, né? Fazer a vontade do Pai é mais importante do que fazer a vontade do ventre. Não estou dizendo aí que você não deve comer, não é isso. Mas o seu ventre, a sua barriga, quando ele fala ventre lá, é a barriga, é estômago, tá? Então, Jesus, quando ele fala assim, olha, se você se alimentar de mim, o seu ventre, a sua barriga, o seu estômago não vai direcionar a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando assim, olha, quando você fica nervoso porque você está com fome, quem nunca ficou nervoso quando está com fome, né? A gente fica nervoso, né? Presta atenção, se alimenta de mim. Porque aí você vai dar mais importância à sua vida espiritual do que o seu mau humor porque você está com fome. Irmãos, isso é um exemplo. Existem outras coisas, por exemplo, para a dor. Como uma dor de cabeça, uma enxaqueca, deixa a gente mal-humorado. As mulheres, quando têm lá os seus períodos menstruais, mexe com todo o corpo humano delas. E elas ficam mal-humoradas, ficam nervosas. Percebe? Há algum tempo atrás, eu machuquei o meu pé. Eu estava com um problema no meu pé. Eu tive fascite plantar. E eu tive que fazer um tratamento. Irmãos, eu tive que usar bengala. Muita gente me viu de bengala por um bom tempo. Eu usando bengala, porque eu tinha dificuldade para sentar o pé no chão. Como aquilo me derrotava. Dor. Derrota a gente. Percebe? Agora, Jesus botava o foco dele em Deus. A vontade dele era a vontade do Pai. Ele usava tudo aquilo que ele aprendeu do Pai para nos beneficiar, para melhorar a nossa vida espiritual. Entende o que eu quero dizer? Então, se nós nos acostumarmos com as coisas de Cristo, será mais fácil. Percebe? Já pensou se Jesus fosse um sujeito dos anos 2020, né? Cheio de não me toque, não me rele, não faça isso, porque, ai, que dor no pé, ai, que não sei o quê, ai, isso aqui. Você acha que Jesus ia para a cruz? Do jeito que essa molecada é hoje em dia, que você não pode nem tocar. Se você usar uma palavra errada, né? Machuca os ouvidos da pessoa. E Jesus não. Jesus, ele tinha foco. Ele estava focado em nos beneficiar. Por isso que é importante as nossas, para a gente, nós precisamos focar no nosso irmão. Né? Eu não estou dizendo aqui que você deve parar de comer, não é isso. Mas avalia, faça uma avaliação você. O quanto a dor te comanda, quanto a fome te comanda, quanto o sexo te comanda, o quanto. Se você pôr na balança e ver que a dor comanda muito, o sexo comanda muito, né? A fome comanda muito, então você precisa fazer mais boas obras ainda. Entendeu? Aí você precisa botar o joelho no chão e buscar a Deus. Ó Deus, meu estômago manda na minha vida, Deus. Eu não quero isso. Percebe? Então, por exemplo, o jejum serve para quê? Para passar fome só? Não, é para amolecer o nosso coração. Para a gente se acostumar com a fome. Acostume-se, não quero que ninguém passe fome, não é isso. Mas acostume-se, não deixe o seu estômago mandar em você. Você não pode tomar uma decisão, brigar com a sua esposa, brigar com o seu filho, porque você está com fome. Chegou a hora do almoço, o almoço não está pronto, você já chega batendo em todo mundo. Isso não pode acontecer. Quanto mais a gente tem a mente de Cristo, quanto mais nos alimentamos do sólido mantimento, quanto mais andamos nas boas obras,
mais fácil fica vencer as dificuldades da vida cristã. Percebe? Nós precisamos trabalhar aqui, ó, a nossa mente. Nós precisamos trabalhar a nossa mente. Para que a gente possa controlar melhor o nosso corpo. E ter um coração mais sensível. Quando Jesus falava assim, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, era o seguinte. Jesus estava dizendo assim, tudo o que eu quero fazer é melhorar a sua vida espiritual. É tirar você do inferno e te levar para o céu. Te levar para o reino de Deus. É isso que é se alimentar da vontade daquele que me enviou. Era isso que Jesus fazia. E demorou, né, para os caras perceber lá, né? Crede, ao menos, pelas mesmas obras. Ou seja, aquilo que eu faço é exatamente o que o Pai faria também, se ele estivesse aqui. Ou seja, o que eu faço são as mesmas obras do Pai. Então, queridos, eu deixo aqui essa mensagem para você refletir. Você quer ter a mente de Cristo? Amoleça seu coração. Percebe? Você quer ter a mente de Cristo? Prive-se de alguma coisa em favor de alguém. Você está comendo a sua última garfada do seu prato, aquela mais gostosa, aquela que está completando a sua satisfação? Ah, essa última garfada era para mim, mas tem alguém passando fome, então dá essa última garfada para aquele que está passando fome. Eu estou falando aqui de uma maneira metafórica, né? Prive-se. Jesus se privou todo o tempo ao nosso favor. Tudo. Jesus teve uma vida totalmente privada. Privativa, né? Acho que o termo correto é esse. Ele se privou de tudo para favorecer você. Apenas você. Entendeu? Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Talvez a nossa vida espiritual possa melhorar um pouquinho mais a partir do momento que a gente olhar para o nosso próximo e favorecer o nosso próximo. Favorecer. Essa é a mente de Cristo. Esse é o amor do Senhor Jesus. Isso é o que Jesus deseja para nós. Salvo você já está. Para o céu você já vai. Você creu em Cristo? Crie. Você batizou? Batizei. Então eu já estou garantido. Eu já tenho o céu. Entendeu? Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. Deus preparou boas obras. Ande nelas. Ande nelas para que quando você chegar no céu, seu coração esteja totalmente amolecido. E que o amor impere dentro de você. Percebe? Quando a Eliette leu no começo lá, falando, olha, como é que é lá que você leu, Eliette? Só para encerrar aqui, eu vou pôr aqui o que, Eliette, foi capítulo 12, né, de Romanos. Isso, Romanos 12. Deixa eu ir lá. Aqui, né? Ele fala assim, olha, abençoai, não amaldiçoeis. Percebe? Não amaldiçoa. É difícil abençoar quem nos trata mal. Percebe? Olha aqui, que coisa incrível. É muito maravilhoso isso. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Percebe? Então, queridos, queria que você pensasse um pouco sobre isso, né? E que você, depois, eu até queria fazer isso, mas o tempo não vai dar para a gente fazer, né? Mas eu gostaria muito que você depois, vou deixar uma tarefinha aqui para você fazer em casa, que você buscasse aí na sua Bíblia, né? Vai procurar na Bíblia,
situações onde aconteciam festas, momentos gastronômicos dentro do Novo Testamento. Faça isso. Procure lá. Procure ler um pouquinho sobre os momentos gastronômicos do Novo Testamento. Jesus usou todos os momentos gastronômicos dele para nos ensinar algo. Né? Percebe? Vai dar uma lidinha na sua Bíblia, faça isso. Né? E se você lembrar depois de algum versículo, você pode colocar no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que agora eu estou... tá fácil para eu acessar, eu estou acessando aqui no meu celular agora, mas faça isso, vai lá. Procure os momentos gastronômicos. Dá uma olhadinha para você ver como esses momentos, Jesus usava esses momentos para beneficiar sempre alguém. Então, Jesus está sempre beneficiando alguém. O amor de Cristo é isso. Amém? A mente de Cristo é isso. E que você tenha a mente de Cristo. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Tá bom? Vamos dar continuidade para o culto aqui. Eu vou só encerrar a gravação.